Quem vai cultivar os alimentos em um futuro nem tão distante se os jovens estão abandonando o campo? A população rural entre 16 e 32 anos está diminuindo muito. No Brasil, em 2012, era de 8 milhões e 300 mil pessoas. Em 2023, esse número caiu para 6 milhões e 800 mil pessoas. No mesmo período, a população rural com mais de 60 anos aumentou de 3 milhões e 400 mil pessoas para 4 milhões e 300 mil. O Brasil avança na transição demográfica rumo ao envelhecimento populacional, e essa tendência se reflete também na agricultura, mas com agravantes de que, além da mão de obra rural estar envelhecendo, a presença de jovens no campo é cada vez menor. E isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Essa é uma das grandes preocupações da ONU, que teme pelo futuro da segurança alimentar mundial. Quais os motivos do êxodo da juventude rural? Como garantir que a agricultura tenha mão de obra suficiente se a tendência é que cada vez mais jovens abandonem o campo? Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da redação brasileira da DW em Bonn, na Alemanha. Eu sou Fernanda Azzolini e no episódio de hoje eu converso com Mônica Buffon, produtora de Café no Espírito Santo e secretária de Jovens da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. Não é só olhar para nós, enquanto agricultores, só como máquinas de produção de alimentos, mas de pessoas que querem viver naquele espaço. A produção é uma consequência de ficar no campo, de estar ali e de querer viver ali. Não adianta hoje a gente falar com um jovem que ele tem que fazer os moldes de produção da mesma forma dos nossos antepassados, porque a gente não vai fazer. E nós somos muito imediatistas, né? Então a gente quer uma coisa diferente. O futuro da segurança alimentar está nas mãos dos jovens que trabalham na agricultura. Ao mesmo tempo, poucos jovens veem o futuro deles atrelado ao campo. Ou seja, em algum momento a conta não vai fechar. Essa é uma das preocupações da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Ainda de acordo com a ONU, a maior parte dos alimentos do mundo é produzida por pequenos agricultores de países em desenvolvimento. Agricultores esses que estão envelhecendo e têm menos probabilidade de adotar as novas tecnologias necessárias para aumentar a produtividade agrícola de forma sustentável. Isso pode ter consequências para o meio ambiente e para a segurança alimentar da crescente população mundial. Hoje somos pouco mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Daqui cerca de 25 anos, seremos 9 bilhões de pessoas. No Brasil, como eu disse no início do episódio, a população rural entre 16 e 32 anos está em queda. Perdeu 1,5 milhão de pessoas em 10 anos. Mônica, obrigada por participar do DW Revista. Eu gostaria que você começasse explicando o motivo ou os motivos desse êxodo da juventude rural no Brasil. Hoje nós temos vários motivos, né, que a juventude tem saído do campo. Isso é uma preocupação muito grande para a gente, que vai desde, de fato, da renda, né, das políticas públicas para a geração de renda no campo, até mesmo a questão do diálogo com os seus próprios pais. A falta de perspectiva de ficar e ver o campo como um lugar de vida, a falta de escola no campo, porque muitas vezes tem que sair para estudar, e às vezes já vai ficar por ali mesmo, a questão da internet no campo, tem muitas propriedades que ainda não têm acesso à internet. A questão climática também tem sido um agravante, né? Porque muitas vezes a gente planta, mas não sabe se a gente vai colher, que a gente depende, né, do sol, depende da chuva, então isso também tem influenciado. E o próprio relacionamento com a família, como eu disse, né? A juventude é diversa. A partir da própria tecnologia, a juventude vem vendo outras formas de como produzir, de como se relacionar, e muitas vezes isso tem também uma implicação dentro do próprio grupo familiar. Muitos pais, às vezes, têm aquela tradição daquela forma e não aceita que tem uma mudança dentro da sua propriedade, né? Muitas vezes o jovem ele se identifica
como outro gênero, e às vezes o pai não aceita, né? A família não aceita. Então, isso também tem ocasionado êxito rural. A questão da saúde mental também hoje tem sido uma grande agravante para a nossa juventude rural, que a juventude não vê essa perspectiva, né? Tem adoecido e tem saído do campo por conta disso também. Então, hoje a gente não tem uma única questão, como já foi há um tempo, de olhar só pela questão da renda. E quais as consequências dessa fuga? Primeira coisa que a gente vê a consequência, de fato, é a vida no meio rural, porque sair do campo quer dizer que a vida no campo ela também vai acabando, né? Inclusive a questão da própria alimentação, a agricultura familiar que produz alimento, não só para os próprios agricultores, mas para toda a população, né? Por mais que a gente tenha visto a questão da tecnologia chegar, mas a tecnologia ela não consegue produzir de uma certa forma como, né, a própria mão humana, vamos dizer assim. Tem muitos produtos que ainda temos dificuldade pela questão da tecnologia. É a consequência também das questões climáticas. Hoje é a agricultura familiar que cuida do meio ambiente, que preserva as questões ali ambientais. Quando a gente vê as grandes propriedades, né, sendo tomadas por uma única produção, muitas vezes não tem esse cuidado de preservar as matas, né, as matas auxiliares. Por mais que a gente vê que hoje o agronegócio ele também tem tido talvez um próprio olhar para essa questão, mas não é como a agricultura, né? Grande número de agrotóxicos, isso influencia muito tanto no meio ambiente quanto na saúde humana. E, ao mesmo tempo, a gente vai vendo um inchaço também nas grandes, né, nas grandes cidades, né? A gente vai vendo o número de periferia aumentando, né? Muitos jovens saem do campo e vão trabalhar no subemprego, que não tem uma condição adequada, mas que muitas vezes não vê o campo como uma perspectiva mais. Talvez aquele subemprego ele acha que é, mas também não é. A gente vai vendo um inchaço nas grandes cidades. No Brasil, a agricultura familiar corresponde a mais de 76% do total de estabelecimentos agrícolas. São quase 4 milhões de propriedades que ocupam 23% do território brasileiro dedicado a atividades agropecuárias. Isso de acordo com o último censo agropecuário de 2017. O próximo será realizado em 2026. Considera-se agricultura familiar quando a propriedade tem de 1 a 4 módulos fiscais. A dimensão de um módulo fiscal no Brasil varia de 5 a 110 hectares, dependendo do município. Bom, e uma das grandes questões em torno do tema é a sucessão rural, que não significa necessariamente uma sucessão familiar, de pais para filhos. É basicamente criar condições para que haja uma continuidade no trabalho de uma propriedade. Entre especialistas, é consenso que a causa do êxodo da juventude rural pode ser explicada pela ausência do Estado no campo, ou seja, pela dificuldade de acesso aos serviços e às políticas públicas, ou até mesmo acesso à terra. Para permanecerem no campo é preciso que haja condições para isso. Se não, é claro, não resta alternativa a não ser migrar para os centros urbanos e tentar a vida na cidade. Mônica, você falou do choque de gerações que muitas vezes acontece na família. Isso já é normal no dia a dia de famílias que apenas vivem sob o mesmo teto. Então, para aquelas que também trabalham sob o mesmo teto, o desafio ainda é maior. Só que às vezes essa falta de incentivo para ficar no campo vem dos próprios pais, né? Porque acreditam que os filhos terão mais futuro indo para os centros urbanos num trabalho que não seja no campo. Porque, assim, os nossos pais, eles veem o campo como um lugar de muita dificuldade. E não é que eles estão errados também. Falo que o agricultor, ele tem uma arte diferenciada, né? Que é de plantar, esperar que vai nascer, esperar que vai crescer, que vai colher, que vai conseguir ter aquele produto, seja para sua consumação ou seja para poder comercializar. Mas olhando pelo meu avô, pelo meu pai, para mim hoje, né? O meu pai passou por muita dificuldade, e passa até hoje, né? De trabalhar. Então, às vezes, é olhar para a gente e dizer assim: não, você tem que tentar uma coisa diferente. Então, muitas vezes, a nossa dificuldade de ficar começa por aí, porque os nossos pais não trazem esse relato de que viver no campo é bom, mas traz os desafios que é viver no campo. Hoje a gente já está tendo a questão da tecnologia para ajudar e tudo mais, mas os nossos pais não teve isso, né? Sempre foi tudo manual mesmo, né? Seja na enxada, seja na peneira, vou dizer da parte do café, mas não tem máquinas. Então é o olhar dos pais de fato, e esse é o enfrentamento que às vezes a gente quer,
mas os nossos pais acham que a gente não precisa daquilo, a gente pode conseguir algo melhor, né? E se a gente fizer um recorte para as mulheres jovens no campo, como é a situação atual em relação à discriminação, preconceito? A gente tem avançado muito, né, nessa pauta, mas ela ainda é muito desafiadora. Por isso que hoje nós temos menos mulheres jovens no campo do que homens. Porque nós, mulheres jovens, no campo, e aí eu posso falar por mim mesmo, muitas vezes a gente não é vista como capaz de fazer o trabalho lá na propriedade, né? Então, muitas vezes a gente é olhada como a pessoa que ajuda e não a pessoa que faz. Muitas mulheres têm a mesma condição do que os homens, e eu falo por mim que eu sempre trabalhei na roça, de sol a chuva, da mesma hora que os homens iam, eu estava lá e voltava para casa. Mas mesmo assim, a gente não era vista como capacidade para fazer aquilo ali. Então, isso também desmotiva, porque você precisa ficar o tempo todo provando. E para finalizar, Mônica, como mudar essa realidade? Como fazer com que os jovens queiram e fiquem no campo? Eu vejo que a educação, ela é um ponto crucial. Eu estudei na escola, no meio rural, mas não era uma escola voltada para a educação do campo. Era no campo, mas não era para o campo. A educação, né, as professoras, a forma de ensino sempre mostrou que aquele ali não era o caminho, ficar no campo. Mostrava uma outra forma. Então, acho que o principal ponto é a educação, ela tem um ponto crucial nisso, né? De você entender que o campo também é um lugar de vida e que depois vem alencando as outras coisas, que vem as políticas públicas, né? Que de fato o Estado precisa investir, né, nessas condições tecnológicas, porque não adianta hoje a gente falar com um jovem que ele tem que fazer os moldes de produção da mesma forma dos nossos antepassados, porque a gente não vai fazer. E nós somos muito imediatistas, né? Então a gente quer uma coisa diferente. E aí a gente tem que comparar. Meu pai, ele tinha 10 irmãos, só teve eu e meu irmão. Então a gente não vai conseguir fazer o mesmo trabalho que os meus pais na mesma quantidade de tempo. Eles tinham muito mais pessoas ali. Então a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter investimentos para essa parte também, para esse cuidado com a agricultura familiar, né? Não deixe de ser familiar, por mais que a gente precise das tecnologias. E para além disso, também há essa questão da esporte, cultura e lazer no campo. Né? A gente também veio se perdendo isso, a gente não tem muito incentivo para isso. Eu vou dar um exemplo, né? Chega no final de semana, o que a gente vai ficar fazendo no campo? Vai ficar só dentro de casa? Né? Então, isso também influencia muito a permanência, o bem-estar, porque não é só ficar para produzir, mas é ficar para viver no campo. Não é só olhar para nós, enquanto agricultores, só como máquinas de produção de alimentos, mas de pessoas que querem viver naquele espaço. Eu agradeço a participação da Mônica Buffon e a edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse episódio. Lembrando que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem na Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. O roteiro, apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Zolini, revisão final de Érica Cocai. Obrigada por acompanhar a gente e até semana que vem.